Adenilton. Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública para a apresentação e discussão do relatório de execução orçamentária do quarto bimestre de 2019 e relatório da gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2019. Convido o secretário Wilson para fazer parte da mesa, convidar o Pierre e o Adenilson. Tem duas lá de cá aqui, de lá. Tem duas aí? Gostaria de esclarecer que a presente audiência pública seguiu todos os trâmites legais, seguindo prazo, orientações da assessoria jurídica, edital, publicada e jornal e ofício comunicando seus agendamentos. Eu passo a palavra para o Adenilton para fazer a explanação desta audiência. É o Pierre? Troca com ele, Casareto. Dá para ir? Você me pergunta se aqui é mais bonito. Uma boa noite a todos. Nós vamos, então, estar dando início à audiência pública do segundo quadrimestre de 2019. Nós vamos estar apresentando, então, todos os números orçamentários e financeiros de execução orçamentária que aconteceram até o segundo quadrimestre do exercício de 2019. Então, a gente vai estar apresentando para vocês, falando um pouquinho de todos os anexos que compõem a Lei de Responsabilidade Fiscal, e, no final, a gente vai estar abrindo um espaço aí para algumas perguntas. Tá? A LRF, no seu artigo 9º, parágrafo 4º, ela diz que, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou casos equivalentes nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, a fundamentação legal das audiências públicas é definida pela Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 9º. Os relatórios quadrimestrais, eles são divididos em relatórios de gestão fiscal e relatórios resumidos de execução orçamentária. Tá? Os relatórios de execução orçamentária são bimestrais e os relatórios de gestão fiscais são quadrimestrais. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho de cada anexo que compõe esses relatórios. Tá? O anexo 1, ele trata do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, ele demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as despesas e receitas realizadas. Esse balanço, ele tem uma periodicidade de publicação bimestral, ele integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos, então, como previsão orçamentária para o exercício de 2019, o total de R$ 371.789,34,40. A receita realizada até o quarto bimestre, ela foi de R$ 213.091.749,70.
sendo que a despesa realizada foi de 202, 316, 574,50, gerando um resultado orçamentário no quarto bimestre de 10.775.175,20. Então, nós tivemos aí, na verdade, até agora, o quarto bimestre, um superávit de 10.775. Isso quer dizer que a nossa receita foi superior à nossa despesa, na casa de 10.775.000. Isso fica demonstrado no balanço orçamentário. Além disso, nós temos também o anexo 2, que ele trata das despesas por funções de governo. O demonstrativo da execução das despesas por função integra também o relatório resumido de execução orçamentária e ele deve ser publicado em até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A função expressa o maior nível de agregação das ações da administração pública, nas suas diversas áreas de despesa que competem ao setor público. E a subfunção representa uma partição da função, visando agregar um determinado subconjunto de despesas do setor público. Então, o anexo 2, ele compõe todas as funções administrativas, todas as funções de governo, e ele traz todas essas despesas demonstradas por função. São várias essas funções, nós destacamos aqui as principais, onde acontecem os maiores gastos, para vocês terem uma ideia do valor gasto por função. Então, nós temos a função administração, que contempla um total de 24.134.054,30, o que representa 11,90% do total do orçamento, do total das despesas realizadas no orçamento. A função saúde, que representa um total de 95.770.538,40, que representa hoje um total de 47,30% do total das despesas executadas. A função educação, que totalizou um valor de 42.775.288,90, representando aí 21,10% do total. E a assistência social, que representou um total de 5.291.161,80, em percentuais 2,60% do total das despesas. Então, essas quatro funções, que seriam administração, saúde, educação e assistência social, elas refletem, só essas quatro funções, 82% das despesas do nosso município hoje, 82,90%. Temos também um relatório do anexo 3, que trata da receita corrente líquida. Esse demonstrativo apresenta a apuração da receita corrente líquida no mês em referência e a sua evolução nos últimos 12 meses, e a previsão do seu desempenho no exercício. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e é publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. A receita corrente líquida deve ser apurada somando-se a receita arrecadada no mês de referência e nos 11 meses anteriores. Então, a receita corrente líquida que serve de base de cálculo para os gastos de pessoal e o endividamento do município. Então, ela é muito importante, porque é baseado na receita corrente líquida que nós apuramos os nossos percentuais de dívida e de despesas de pessoal. Então, nós tivemos, no segundo quadrimestre, um total de receita corrente líquida de 311.633.662,01, tá? Então, nós terminamos o segundo quadrimestre com um total de 311.633.662,01. Essa receita que vai servir de base lá na frente, nós vamos estar vendo os anexos de pessoal e de dívida. Temos também o anexo 4, que trata das receitas e despesas previdenciárias. Esse demonstrativo, ele vai tratar especificamente dos gastos do Fundo de Previdência Municipal. Ele tem a finalidade de assegurar a transparência das receitas e despesas previdenciárias do RPPS, que o ente da federação mantiver ou vier a instituir, e integra também o relatório resumido de execução orçamentária. Então, nós tivemos demonstrados nas receitas e despesas previdenciárias o seguinte: nós temos uma previsão orçamentária de 12.728.650,60.
A receita realizada, ela ficou em R$ 8.176.072,50. E a despesa realizada, R$ 169.238,60, apresentando aí um resultado orçamentário no quarto bimestre de R$ 8.067.360,80. Destacando também que o anexo 4 demonstra o total de bens e direitos do RPPS até a presente data. Então, nós temos um total de R$ 63.524.392,80, que representa os bens e direitos do RPPS até o quarto bimestre de 2019. Então, nós tivemos aí um resultado positivo, uma vez que a receita ela ficou na casa de 8 milhões e a despesa em 169 milhões. Tá? Então, o nosso fundo previdenciário hoje ele tem um resultado superavitário. O resultado nominal, que é o próximo anexo, ele tem o objetivo de apurar, medir a evolução da dívida fiscal líquida. No bimestre, o resultado nominal representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida ao final do bimestre de referência e o saldo ao final do bimestre anterior. Corresponde ele à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas, incluindo os juros, principal da dívida e as receitas financeiras. Esse demonstrativo também deve ser publicado 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, nós tivemos no resultado nominal a seguinte demonstração. A nossa dívida consolidada, ela apresenta R$ 36.553.594,30. Nós temos uma dívida fiscal líquida de R$ 51.806.763,20 negativa, porque nós temos no fechamento do quarto bimestre uma disponibilidade de caixa de R$ 102.957.323,70. E, finalizando, um resultado nominal negativo de R$ 18.570.579,80. Então, esse anexo demonstra especificamente a parte da dívida consolidada e da dívida fiscal líquida e se o município tem recursos para compor e suprir essa dívida. Tá? O resultado primário, que é o anexo 6 também do RRO, ele representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias e é um indicador de quanto o governo economizou ao longo de um período de tempo com vistas ao pagamento de juros e o pagamento da sua dívida. As despesas e receitas primárias são aquelas que o governo não considera os efeitos financeiros, então não estão inclusos aqui os juros. Esse demonstrativo também integra o relatório resumido de execução orçamentária e deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Então, o nosso resultado primário, no final do quarto bimestre, ele apresentou uma receita primária de R$ 206.225.312,80 e uma despesa primária de R$ 186.746.141,30, gerando um resultado orçamentário positivo de R$ 20.479.171,50. É interessante dizer que, se for verificado que, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas do resultado primário ou nominal, estabelecida pelo anexo de metas fiscais, os poderes promoverão por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, as limitações de empenho e movimentações financeiras, segundo os critérios fixados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, uma vez verificado que o nosso resultado primário está deficitário, a LRF e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela determina que o gestor tem que promover por ato próprio, nos próximos 30 dias, as limitações para que aconteça o equilíbrio orçamentário e financeiro. Então, temos, então, no anexo 7, que seria o próximo anexo, a relação dos restos a pagar do município. O demonstrativo de restos a pagar por poder e órgão integra o relatório resumido de execução orçamentária e possibilita o acompanhamento efetivo dos restos a pagar
por meio da demonstração dos valores escritos, pagos e a pagar, e deverá ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Os restos a pagar são aquelas despesas que são empenhadas durante o exercício e elas não são pagas dentro do exercício financeiro. Então, tudo que é empenhado, como exemplo, tudo que é empenhado dentro do exercício de 2019 e não for pago dentro desse exercício, ele vira para o exercício seguinte como restos a pagar. E esse demonstrativo ele vai estar trazendo todas as informações e toda a execução e acompanhamento desses restos a pagar. Nós temos então no exercício de 2019 um total de restos a pagar escritos de 23.377.570,30. Isso de processados, restos a pagar processados. Foram pagos e cancelados desses restos a pagar no total de 8.780.442,50, gerando um saldo de restos processados no total de 14.597.127,80. Temos então também inscritos em não processados o total de 63.179.907,30. E o total de pagamentos de restos processados, não processados, de 13.201.845,70, gerando um saldo de restos não processados a pagar no total de 49.978.061,60. Somando, então, o saldo de restos a pagar processados e os de não processados, nós chegamos a um total de 64.575.189,40. Esse seria o nosso total de restos a pagar no final do quarto bimestre. Tá? O anexo 8 é o relatório de gastos com a educação. Então, o demonstrativo de receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino apresenta os recursos públicos destinados à educação, provenientes da receita resultante de impostos e das receitas vinculadas ao ensino, as despesas com MDE por vinculação da receita, os acréscimos ou decréscimos nas transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais da educação Fundeb, e o cumprimento dos limites constitucionais e outras informações para o controle financeiro. Então, o anexo 8 é o que vai estar trazendo para a gente as informações dos gastos com educação. Nós temos como base para o cálculo com gasto com educação a receita de impostos e transferência de impostos. É essa receita que vai servir de base para o cálculo do limite das despesas com pessoal, com educação. Essa receita, ela terminou o quarto bimestre com um total arrecadado de R$ 98.377.641,50. Então, é desse montante que vai ser calculado as nossas despesas com educação. Desse total, foram gastos no desenvolvimento do ensino o total de R$ 14.138.021,70, o que representou um percentual de 27,03%. Tá? A legislação determina que o mínimo aplicado ele deveria ser 25%. Então, nós estamos acima do percentual mínimo. Então, quer dizer, o município gastou até o quarto bimestre um total de 27,03% com gastos com educação. Além disso, a lei do Fundeb determina que deveremos gastar com remuneração de profissionais do magistério um mínimo de 60% do total arrecadado das receitas do Fundeb. Então, nós tivemos um total, até o quarto bimestre, das receitas do Fundeb, de R$ 26.117.325,40. Desse total, foram gastos na remuneração do magistério um total de R$ 24.423.944,80, o que representou um percentual de 93,52%. Então, com relação aos gastos com o Fundeb, o município também atingiu, ficou acima do limite mínimo, que seria 60%. Gastos com saúde.
é o anexo 12, que trata os gastos com saúde. Esse demonstrativo apresenta as despesas com ações e serviços públicos de saúde, tem a finalidade de demonstrar o cumprimento da aplicação dos recursos mínimos nas ações e serviços públicos da saúde. Ele integra o relatório resumido de execução orçamentária para a verificação do cumprimento do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal e deve ser publicado também 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Para esse gasto com saúde, também é levado em consideração a receita de impostos e transferência de impostos. Não é a receita corrente líquida, como nas despesas de pessoal. Então, nós arrecadamos até o quarto bimestre um total de R$ 98.377.641,50. Os gastos com saúde ficaram com um total de R$ 24.838.510, o que representou um percentual de 25,25%. A legislação determina que o mínimo aplicado tem que ser na casa de 15%, então nós ficamos aí também bem acima do total de gastos com saúde, pois aplicamos aí 25,25%. Então, esses foram os anexos que compõem o relatório resumido de execução orçamentária. Todos esses anexos que foram citados até agora são de periodicidade bimestral. Agora nós vamos estar falando dos anexos que compõem o relatório de gestão fiscal. Esses anexos são quadrimestrais, então a apuração desses valores, elas são quadrimestrais. Então, nós temos aí o primeiro anexo, que é o anexo 1, que ele trata das despesas com o pessoal, e o demonstrativo da despesa pessoal é parte integrante do relatório de gestão fiscal, deve ser elaborado pelos poderes e órgãos com poder de autogoverno, tais como o Poder Executivo e os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas e o Ministério Público. A LRF determina que o RGF deverá ser emitido quadrimestralmente e disponibilizado ao acesso público, inclusive em meios eletrônicos, até 30 dias após o encerramento do período em que corresponder. Então, nós tivemos aí uma receita corrente líquida, igual eu coloquei lá quando a gente estava falando da receita corrente líquida, que seria a receita corrente líquida, que seria a base para o cálculo das despesas com o pessoal. Então, no segundo quadrimestre, nós fechamos a receita corrente líquida com um total de R$ 311.633.662,01. Tá? Então, essa seria a base para o cálculo das despesas com o pessoal. O total das despesas de pessoal do segundo quadrimestre, ele ficou em R$ 175.251.224,90, representando aí um percentual total de 56,24%. Então, assim, o limite máximo definido pela legislação seria 54%, tá? E nós atingimos aí, nesse segundo quadrimestre, um total de 56,24%. Então, quer dizer, ficamos aí um pouco acima do limite nas despesas de pessoal, sendo que, como foi colocado, a receita corrente líquida ela é a base para a margem de cálculo desse gasto com o pessoal, e comparando essa despesa, essa receita, com relação ao primeiro quadrimestre, nós tivemos aí uma perda de mais ou menos R$ 1.751.485.000. Então, quer dizer, esse fato de ter estourado, na verdade, as despesas com o pessoal, não quer dizer que foi um aumento, na verdade, com os gastos com o pessoal. Como a nossa base é a receita corrente líquida, uma diminuição na receita corrente implica diretamente nesse percentual. Então, quer dizer, o que na verdade, levou o município a atingir esse limite de 56,24% foi especificamente essa queda brusca da receita corrente líquida que aconteceu aí com relação do primeiro para o segundo quadrimestre. E o que a Lei de Responsabilidade Fiscal fala sobre isso? Nós temos aí, a partir do artigo 20, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela começa a tratar especificamente dos gastos com o pessoal. E no seu artigo 23, ela cita o seguinte: se a despesa de pessoal total
do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no artigo 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas no parágrafo 3º e 4º do artigo 169 da Constituição. Então, a partir desse momento que o município verifica que estourou o limite de pessoal, ele tem aí mais 2 quadrimestres para poder adequar essa despesa ao limite mínimo de 54%. Tá? Então, isso aí já foi comunicado ao prefeito, o prefeito já está tomando as medidas necessárias para poder estar trazendo esse percentual, uma vez que é muito difícil, às vezes, nos períodos que a gente tem atualmente, da gente conseguir aí um crescimento da nossa receita. Então, quer dizer, e esse fato das despesas de pessoal está diretamente ligado à nossa receita municipal e todos os recursos federais e estaduais. Então, quer dizer, esse fato a gente queria colocar realmente que o que motivou realmente esse percentual foi essa queda da busca da receita. Se nós pegarmos no relatório das despesas de pessoal, nós vamos ver que nós já vem acontecendo uma redução dessas despesas de pessoal durante os meses. Então, quer dizer, só que esse fato, por ele pegar a despesa do mês atual e os 11 anteriores, você não consegue refletir, na verdade, diretamente, rapidamente, todos esses cortes, todas essas situações de uma hora para outra. Então, quer dizer, se nós estamos hoje fechando o relatório do segundo quadrimestre, nós temos aí o período até agosto, ele está pegando o período de janeiro a agosto desse ano e um período do ano passado também. Então, quer dizer, ele vem trazendo aí algumas despesas que já vinham acontecendo. Então, quer dizer, essa reflexão ela só vai acontecer mesmo, essa redução, a partir do período que completar todos esses 12 meses de despesas reduzidas. Então, quer dizer, a gente tem essa dificuldade, às vezes, o fato de você, às vezes, cortar sua despesa de pessoal no primeiro momento, ela não vai refletir diretamente no teu índice, porque ela está trazendo essas despesas de 11 meses anteriores. Tá? E o anexo 2, que é o anexo da dívida consolidada, ele fala o seguinte: esse demonstrativo contém informações sobre a dívida consolidada, a dívida mobiliária e a dívida contratual, precatórios e outras dívidas, e a dívida consolidada líquida, ela apura o percentual com base na receita corrente líquida também, para fins de transparência. O valor da dívida contratual informada deverá ser detalhado com valores dos empréstimos, da reestruturação da dívida com os estados e os municípios, valores de financiamento, parcelamento e renegociação de dívidas. São informados os valores do saldo do exercício anterior e do exercício em referência por quadrimestre. Então, nós temos aí a receita corrente líquida, que ficou na casa de 311 milhões, igual nós já falamos. A nossa dívida, ela gera hoje em torno de 36.553.594,30, e nós atingimos um percentual de 11,73%, sendo que o limite máximo da resolução do Senado é 120% do total da receita corrente líquida. Então, quer dizer, nós estamos aí bem abaixo desse limite máximo da receita aí, porque ficamos na casa de 11,73%. Então, o que a gente queria colocar para vocês com relação às metas do segundo quadrimestre era basicamente isso. São números, é uma audiência muito técnica, e que onde nós apresentamos muitos números, às vezes fica até uma coisa difícil de você entender, de interpretar, mas o que a gente queria colocar para vocês seria todos esses números realmente, e nós atingimos aí todos os objetivos, com exceção das despesas de pessoal. Então, quer dizer, todos os outros índices foram atingidos de acordo com a legislação, e a partir de agora o município e o prefeito vai estar tomando as devidas providências para poder readequar isso aí, porque até o momento ele não tem inflação, ele não tem punição, porque ele ainda tem 2 quadrimestres para poder legalizar essa situação da folha de pagamento. Então, é isso que a gente estava querendo colocar para vocês.
Não sei se o secretário Edenilton querem colocar mais alguma situação. Então, a gente vai estar abrindo aí para algumas perguntas que vierem, que vocês quiserem colocar agora, para poder estar esclarecendo algumas dúvidas também. Alô? Alguém que queira fazer alguma pergunta? Ao vereador Casalito. Senhor presidente, vereador Jaime Ferreira, Pierre, nosso amigo Ilcinho e o Adenilton. Boa noite a todos, boa noite ao povo de Itapiruna. Senhor presidente, a gente ficou assim, muito satisfeito com a atuação do governo, quando ele disse aqui que o percentual da educação é 25% e ele está 27%. Então, ele está acima do limite previsto. Na saúde, o prefeito poderia gastar até 15%. Então, ele investiu 25% na saúde nesse quadrimestre. Então, está bem acima da normalidade que poderia atender. Então, isso é bom para o município, isso é bom para a saúde. É bom para a saúde do nosso município. O que me preocupou um pouco, senhor presidente, e conversando aqui com o Ilcinho e o Adenilton e com a Vera Lane ontem, foi a questão do percentual de 55 do primeiro quadrimestre subir para 56. Isso me preocupou um pouco. Eu conversando com eles, o que acontece? Se tivesse feito tudo dentro da normalidade, eu quero até que você me confirme isso, se tivesse feito tudo dentro da normalidade, hoje esse percentual estaria em 46%, 47%. Mas o que aconteceu? Além da arrecadação cair, a arrecadação caiu, e o Rogerinho, quando assumiu o governo, agora recentemente, o que ele fez? O RPA e os contratos, eles não entravam na folha de pagamento. Mas o prefeito, junto com o jurídico e o secretário, pensou o seguinte: mas se é pagamento, se é contrato, se é RPA, por que não entrar na folha de pagamento? É como se estivesse enganando o Tribunal de Contas do Estado. O que ele fez? Ele colocou os RPA na folha de pagamento, ele colocou os contratos na folha de pagamento, e sem contar que ele paga o fundo de garantia hoje, paga o INSS, que gira em torno mais ou menos de quase R$1 milhão, não é isso? Por aí, R$1 milhão. Tudo entrou na folha. Então, o senhor veja bem, caiu a arrecadação esse mês, né? Aumentou a despesa, 1 milhão que não estava na folha de fundo de garantia INSS, que os governos anteriores não pagavam, ele está pagando. Repetindo, o RPA e os contratos que não entravam na folha de pagamento estão. Então, quando a Vera Lane, o Ilcinho, o Adenilton e o Pierre, há uns 2 meses atrás, a dona Vera falou: vocês estão no caminho certo, continue assim. Mas quando eu vi com 56%, eu falei: mas peraí, 55 para 56, eu assustei. Mas porque o prefeito não maquiou como era feito antes, ele colocou na arrecadação, ele fez questão de colocar. Então, conversando aqui com os secretários e as pessoas que mexem com a finança, se o Rogerinho tivesse feito do jeito que vinha fazendo antes, hoje o gasto com o pessoal ia estar com 46%. Isso é sinal, né, Pierre, que ele fez o trabalho certo. Está em 56% e está em 46%. É por isso que está fazendo os cortes agora de RPA, é por isso que está fazendo os cortes dos contratos. Para quê? Para baixar no mínimo para 51%. No mínimo 51%. Se fosse dentro da normalidade, estaria hoje com 46%. E eu quero saber do secretário Wilson, do Adenilton e do Pierre, se é isso mesmo que eu estou falando. É isso mesmo. Muito obrigado, senhor presidente, satisfeito. Mais alguém querendo fazer pergunta? Eu gostaria de saber, parece que eu vi a dívida está em torno de 36 milhões. 36.553. A dívida que o município tem hoje, né? Isso. Tá, muito obrigado.
Mas essa dívida é toda a dívida do município ou... Não, é a dívida contratual, é INSS, FPS, FGTS, essa dívida que está no balanço. Que está no balanço. Mas não é só essa dívida do município, tem mais dívida, não é isso? Tem o resto a pagar, tem outras dívidas. Na outra reunião, na audiência que a gente teve aqui, parece que estava em 54, não é isso? Caiu para 35. Eu queria até ver isso aí, senhor presidente, que dá uma média de mais ou menos quanto, secretário? 100 milhões. 100 milhões de reais. Foi o que nós falamos ontem aqui? A dívida do município, com tudo? Tudo. Eu sei, mas essa dívida aqui de INSS, na reunião passada, parece que estava em 54, caiu para 36, não é isso? Abaixo. Estava em 64, isso mesmo. Ela baixou. Então, senhor presidente, a gente fica muito satisfeito de ouvir os colegas aqui hoje e saber que o percentual da saúde, da educação, dos funcionários que estão sendo pagos, não está sendo maquiada mais a folha. Se é RPA, tem que entrar na folha de pagamento, tem que entrar para constar lá. E não entrava nem RPA e nem contratos. INSS pago, Fundo de Garantia paga R$1 milhão. Então, dentro da normalidade, se tivesse tudo dentro da normalidade, hoje estaria em 46%. O governo pegou em abril com 55% e alguma coisa. Então, hoje estaria em 46%. E com as economias, os cortes que está fazendo, que não precisa, isso de 46%, se não fosse isso daqui, a arrecadação subindo, eles vinham para 30 e poucos por cento de funcionário. É isso? Muito obrigado. Aí a folha de pagamento, senhor presidente, vai ser paga amanhã, que o secretário está informando aqui. Só complementando também essa situação dos gastos com o pessoal, todos esses relatórios, gente, todos esses números, eles são publicados, tá? Então, quando a gente vem para fazer audiência pública, eles já são os dados oficiais. Se nós pegarmos aqui o próprio relatório, que é o anexo 1, que trata das despesas com o pessoal, ele vem trazendo aqui a evolução dos gastos de 12 meses. Então, ele pega o mês atual e os 11 meses anteriores. Nós temos aqui uma média, tá, mensal de gasto na casa de mais ou menos aí 14 milhões, tá? Que é a média, se nós somarmos tudo, nós chegaremos a uma média de 14 milhões. E se nós olharmos aqui o mês de agosto, que seria o último mês, nós estamos na casa de 9 milhões e 852. Então, nós tivemos aí uma redução de julho, por exemplo, que ficou num total de 13 milhões e 133, nós caímos de agosto para 9 milhões e 852. Então, se nós mantivermos essa média de redução, nós vamos estar todo mês tirando uma despesa que é média de 13 milhões e entrando uma despesa de 9 milhões, e com isso a gente vai conseguir aí equilibrar essa folha aí no decorrer de mais alguns meses, tá? Essa diferença de um mês não está relacionado à parcela do 13º? Nós temos aqui alguns meses que as despesas chegam a 20 milhões, que justamente é onde entra essa despesa do pagamento do 13º. Então, quer dizer, aí ela aumenta, ela varia. Por exemplo, aqui no mês de abril, 18 milhões, nós tivemos no mês de dezembro 20 milhões. Então, quer dizer, nos períodos que realmente tem o 13º, essa despesa aumenta. Então, Pierre, você me lembrou uma coisa que é muito importante. O 13º também, ele está incluído nos 56%. Tá. Então, além do 13º, que foi pago, que está nos 56%, RPA, contratos, arrecadação caindo, tudo isso que está aí, então, em vez de 46%, é 44%, que estaria hoje o percentual com funcionário. É só isso, muito obrigado, Pierre. Nosso amigo ali, vai fazer uma pergunta. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais componentes da mesa. Boa noite a todos os presentes. Zé Geraldo, da Pastoral da Cidadania. Me parece que o senhor falou que esses dados são publicados, inclusive em meios eletrônicos. Eu gostaria de saber se esses dados já estão disponíveis no portal da Transparência. Caso não esteja, se há um prazo para que sejam colocados, para a gente ter acesso. O que acontece? A lei de responsabilidade, ela determina que nós temos até o dia 30 para poder fazer essa publicação. Então, quer dizer, nós estamos fazendo a audiência pública antes do prazo.
Então, quer dizer, isso já foi encaminhado, já foi publicado, acho que já foi publicado no jornal, e agora o próximo passo seria a disponibilização disso no portal da transparência do município. Mas já foi publicado no jornal. Mas nós temos, pela data legal, até o dia 30 de setembro agora para estar publicando. Tá? Tá jóia, obrigado. Meu amigo Pierre, eu até tive um pouco preocupado quando o prefeito falou que o município está em situação difícil. Mas pelo que a gente viu, está bem equilibrada a coisa, né? A responsabilidade fiscal está indo bem, o gasto com a educação está além do que está previsto em lei, com a saúde e tudo. Na verdade, está bem equilibrado as finanças do nosso município. Não está quebrado não, né? Está bem, né? Está bem equilibrado. Se levar do jeito que o prefeito está levando, nós temos um patamar considerável, né, Pierre? Dá para levar a contento, né, para que o município possa continuar essa administração. Se a gente verificar nos relatórios, no exercício de 2019, nós estamos com um superávit orçamentário. Está dizendo o quê? As nossas receitas estão maiores do que a nossa despesa. O grande problema hoje nosso do município realmente é o endividamento que vem já de muitos anos. Então, quer dizer, esse, na verdade, seria a nossa dificuldade hoje de estar amortizando essa dívida pela situação financeira do município, que não comporta o pagamento de muito alto dessa dívida. Entendeu? Mas, assim, hoje, se olharmos os relatórios, se mantém um equilíbrio orçamentário e financeiro, sim. Pelo que eu entendi, se pagar a dívida, não é isso, Pierre? Não tem a receita. Hoje nós não temos condições de estar pagando esse valor de 100 milhões da dívida. Está amortizando isso a pouco a pouco. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário da Fazenda, sou Wilson. Se o governo, nesses 6 meses, está honrando com os pagamentos, né, da prefeitura, com aquilo que ele está comprando, adquirindo para o município, e se está também pagando as dívidas, os débitos do governo anterior. Boa noite a todos. Segundo a informação que a gente tem, todos os pagamentos que a gente, quando o Rogério entrou, a partir de março, a gente está pagando todas as despesas que está sendo feito. INSS, Fundo de Garantia, o salário em dia do funcionário, as despesas, retenções que são descontadas na folha de pagamento do funcionário, empréstimos, cartões de crédito que o funcionário tem, é descontado dele, mas o município tem que repassar às firmas, está em dia o pagamento, aluguéis, aluguel do prédio lá da prefeitura, que não estava sendo pago, está em dia o pagamento. Vai ser pago agora, que não chegou ainda nas nossas mãos, o pagamento do mês de agosto. Porque demora, o trâmite mas quando chega, está sendo quitado todo o pagamento da Prefeitura de Itaperuna. E tem os débitos ainda que estavam atrasados, que estão sendo pagos. Respondido? Obrigado. A pergunta do nosso amigo Elias quer fazer uma pergunta também. Tá. Pensei que você queria fazer a pergunta. Mas o nosso amigo Samuel está com a palavra. Boa noite a todos. Alô. Boa noite. Tudo bom, Pierre? Tranquilo. Me informa rapidinho. A gente sabe que para aprovação das contas tem algumas situações que o Tribunal de Contas tem batido bastante ultimamente, e um deles é a questão do déficit financeiro para o último exercício. Você informou que o déficit hoje está em torno de 100 milhões, não é isso? Na média de 100 milhões é o déficit financeiro, que implica dizer que até o exercício de 2020 tem que se tomar a providência no sentido de resolver o déficit. Em função da situação que a gente encontra excepcional no município de Itaperuna,
se está sendo tomado algum cuidado no sentido de, na hora de apresentar a prestação de contas, informar isso ao tribunal? Na verdade, doutor Samuel, quando essa informação ela já vai no balanço patrimonial do município. O que acontece, na verdade, nós temos aí o artigo 42, que ele trata especificamente do encerramento do mandato, e ele diz que no último ano de gestão não se pode deixar déficit financeiro realmente. Então, quer dizer, o déficit do município hoje ele está alto. O que nós fizemos esse ano, tomamos de providência esse ano, foi colocar uma reserva orçamentária na nossa lei de diretrizes hoje, já tem lá um total de, eu não sei de cabeça certo aqui, mas é quase 50 milhões como risco fiscal com relação ao déficit financeiro. Então, quer dizer, nós já entendemos que esse déficit financeiro ele é prejudicial. Então, a gente vai estar fazendo agora, até o final do mês, a elaboração da proposta orçamentária. Então, a ideia é que a gente pegue esse valor que está escrito lá na LDO e coloque isso como uma contingência para poder estar fazendo essa execução já com esse déficit já reduzido do nosso orçamento. Isso já foi proposto na lei de diretrizes orçamentárias já para vocês. Tá? Então, assim, a gente sabe que é muito difícil, porque o valor é muito alto, mas já a situação é que já está sendo feita já estão se tomando algumas ações e providências para tentar minimizar isso no decorrer desse próximo orçamento. Entendi. Outra pergunta que a gente também sabe que o Tribunal de Contas tem aceito como redução do déficit, a gente já enfrentou algumas situações assim, que é o caso de contratos com a Caixa Econômica. Qual o valor hoje de contratos empenhados? Você tem ideia? Não, esse número aqui certinho eu não tenho não, a gente pode levantar. É porque esses valores eles reduzem o déficit, né? Reduz. Então seria uma... A parte previdenciária também, ela sai, entendeu? E a parte de convênios também. Então, por exemplo, hoje nós temos ali um total de 100 milhões de restos a pagar, contando tudo, igual o senhor falou, uma média de 100 milhões, considerando os restos a pagar. Mas a gente sabe que dentro desse restos a pagar tem algumas emendas. Então, esses convênios, tudo isso, eles vão ser expurgados no final do exercício, quando for apurar o déficit financeiro. Então, esse total de 100 milhões, pode ser que lá no final do próximo ano, que seria o encerramento da gestão, ele possa ser reduzido face a essas situações que o tribunal desconsidera. Uma delas são os contratos, a outra são a questão dos convênios. Então, quer dizer, isso pode ser reduzido consideravelmente. Outra questão que o tribunal também sempre vem batendo, e que a gente sabe que é um problema sério em Itaperuna, é a questão previdenciária. A gente sabe que está sendo tomadas medidas no sentido de redução desse déficit previdenciário. Só que o tribunal, acho que no ano de 2017, soltou uma decisão para todos os municípios, no sentido de que os municípios, até o exercício de 2019, deveriam estar em dia com a sua questão atuária, né? Já há um estudo para levantamento atuário que implicaria aí, aumento de alíquota de RPPS, repasse de valores e até bens para o RPPS para se manter. Tem alguma coisa nesse sentido, secretário? Tem alguma medida tomada nesse sentido? Essa resposta eu vou ficar te devendo, doutor, porque aí teria que apurar realmente lá com o responsável pelo Fundo de Previdência. Eu não sei se ele já tomou alguma medida com relação a isso, mas nós temos as projeções atuariais que são feitas. Eu não sei qual o prazo da última projeção. Com relação a essa situação do tribunal, o posicionamento deles é o quê? A partir do exercício de 2020, seria as contas que seriam apresentadas do exercício de 2019. Ah, tá certo, verdade. Entendeu? Elas já entrariam com punição e rejeição das contas por parte do Tribunal de Contas. Então, quer dizer, essa penalidade seria para as contas a partir do ano que vem, quando a gente fosse entregar o exercício de 2019. Então, a gente já tem a obrigação, até o final do exercício de 2019, de estar com essa situação previdenciária regularizada, inclusive com o CRP regular, porque isso vai ensejar um parecer contrário para eles no ano que vem. Tá? Então, ou seja, se tiver no CALC-CIAF em relação à questão previdenciária, vai ter o parecer contrário a partir do ano que vem.
E com relação à saúde e educação, a mesma coisa. Eles mudaram a metodologia para pegar os valores pagos. Então, quer dizer, eles estão apertando cada vez mais essa situação dos gastos e também das obrigações. Né? Aqui até vai uma opinião jurídica, que eu acho que os municípios deveriam procurar o Conselho Estadual de Municípios e buscar junto a Brasília uma intervenção do governo federal para resolver essa questão previdenciária, porque os municípios, diria aí, 98% dos municípios do estado do Rio não estão em dia com a sua questão previdenciária. E se não for tomada uma medida de cima para baixo, a gente sabe que tem a questão da reforma da Previdência, que os municípios estão por aderir ou não de acordo com o que for aprovado de emenda lá no governo federal, isso pode causar imenso prejuízo para todo o estado do Rio de Janeiro. Só isso, senhores. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário Wilson, se a questão do regime... ele informou aqui que a parte jurídica, né, já está trabalhando nessa questão o mais depressa possível e que isso vai gerar uma economia de 5 milhões ao ano. Não havendo mais ninguém que queira fazer uso da palavra, encerro a presente audiência. Uma boa noite a todos.